mentalista. O misterioso sepulcro da Alhambia, o espírito amaldiçoado da Catedral do México. A Catedral Metropolitana do México guarda um segredo aterrorizante que permaneceu trancado e selado por séculos, dentro de um sarcófago de mármore branco. Quem está enterrado ali? O que está escondido e para quê? O que é aquela coisa assustadora que encheu de terror aqueles que a descobriram em 1629? Nesta lenda vamos descobrir o que aconteceu. A primeira catedral foi construída em 1521 por ordem e sob a direção de Hernán Cortés. Ela foi erguida sobre o templo asteca do deus Huitzilopochtli. Posteriormente, no ano de 1536, conforme a colônia crescia e os indígenas conversos se multiplicavam, surgiu a necessidade de ampliá-la, derrubando a que havia sido construída pelo conquistador. No ano de 1629 ocorreu uma terrível inundação que alagou a catedral em construção e também a sacristia. E foi então que os frades Tomás de Salazar e Miguel de Avinha descobriram o sarcófago. Os frades avisaram sobre essa descoberta ao padre superior, que não soube o que fazer com aquele misterioso sarcófago, pois as águas da inundação não permitiam movê-lo. Então eles o moveram para um lugar onde só restava a lama produzida pela água. Os dias passaram até as águas baixarem e então o padre superior perguntou aos frades Tomás e Miguel se eles se lembravam do local exato onde o haviam encontrado inicialmente. Os frades responderam que era impossível saber, já que a água impedia reconhecer o terreno. O padre superior ordenou aos frades que limpassem o sarcófago para assim poder descobrir o nome do falecido que estava dentro e a data em que havia morrido. Quando ficou limpo, não foi encontrado nenhum dado, mas enquanto os dois frades o limpavam, Frei Miguel fez uma descoberta a qual não deu importância. Naquele momento, ele percebeu que a parte de baixo do hábito de Frei Tomás apresentava um rasgo. Algo como um rasgo. Frei Tomás pensou que possivelmente aquele rasgo foi causado por um dos muitos pregos que havia na construção. Mas de repente lembrou que, quando terminou de limpar o sarcófago, sentou-se sobre ele para descansar e sentiu como se alguém tivesse puxado suas roupas. Naquela mesma tarde chegaram à construção os arquitetos e o mestre de obras. O padre superior lhes mostrou o misterioso e estranho sarcófago e mencionou que não havia encontrado nenhum nome ou data que os ajudasse a saber quem havia sido enterrado dentro dele. O mestre de obras não respondeu, mas lembrou do local onde esteve na inundação. Decidiram deixá-lo no lugar onde estava, até que pudessem falar com as autoridades eclesiásticas. E o senhor vice-rei? O sarcófago permaneceu no interior da catedral, ainda em construção, e quando o sol estava prestes a se pôr, Fermín de Huesca, jovem organista, chegou à catedral para afinar o órgão que havia chegado da Espanha naquela manhã. Então ele descobriu o sarcófago e parou diante dele, tentado pela curiosidade. Ele o inspecionou e viu que não tinha nenhum nome, mas descobriu que o sarcófago tinha uma fenda em um dos cantos da tampa. Quando ele olhou por aquela fenda para tentar ver o interior, sua surpresa foi enorme. De repente, ele ouviu um barulho e viu que algo se movia. Então, ele recuou assustado, pensando que talvez fosse um rato. E embora o silêncio, as sombras e a solidão tornassem aquele sarcófago muito mais sinistro, sua curiosidade juvenil falou mais alto do que o medo. E novamente ele se aproximou e introduziu pela fenda um papel que enrolou como um rolo para facilitar sua entrada pelo buraco. Mas quando achou que o roedor morderia o papel, sentiu um puxão forte, como se alguém o tivesse puxado de dentro. Então ele tirou o papel e se surpreendeu ao ver que não havia mordidas, mas sim que suas bordas estavam enegrecidas e cortadas. Correu apavorado até a porta enquanto gritava: "Socorro! Socorro! Tem alguém dentro do sarcófago?"
Em sua corrida desenfreada por um dos corredores da catedral, ele encontrou o padre superior, que, ao vê-lo tão agitado, perguntou qual era o motivo de sua angústia. O jovem respondeu que havia alguém dentro do sarcófago. Ele mostrou as manchas que havia no papel pautado, mas o superior disse que certamente era coisa da cabeça dele. Aquele jovem organista, tremendo de medo, disse que suas palavras eram verdadeiras e que por nada neste mundo voltaria a se aproximar do sarcófago. Ele insistiu em dizer que dentro dele havia algo vivo e então saiu às pressas. O padre superior, iluminado por uma vela, aproximou-se do sarcófago sem nenhum temor. Ele viu que a fenda era muito pequena, mas havia a possibilidade de que algum roedor tivesse entrado por ela. Colocou o olho naquele buraco enquanto tentava iluminar com a luz da vela. E de repente seu rosto ficou aterrorizado e ele gritou: "Santo Deus!" Começou a rezar e, recuando aos poucos, se afastou dali. No dia seguinte, as obras da catedral foram paralisadas. O franciscano foi ao Santo Ofício. O Sr. Oidor pediu que ele explicasse o que achava ter visto dentro do sarcófago, mas ele não conseguiu descrever. A única coisa que ele conseguiu dizer é que era algo assustador e que também não sabia se era um homem ou um animal. Que talvez fossem as duas coisas, ou que talvez se tratasse de um espírito maligno que havia sido trancado ali por alguma obra demoníaca. Então ele solicitou ao Santo Ofício sua intervenção para poder tirar do sarcófago a coisa assustadora que ali se encontrava. O Santo Tribunal ordenou que ninguém entrasse na catedral e que naquela mesma noite eles realizariam um exorcismo. Naquela noite, a portas fechadas, os exorcistas e a Santa Irmandade chegaram à catedral. E depois das orações, exorcismos e salmos religiosos, foi ordenado abrir aquele sarcófago. Os homens trabalharam arduamente, pois a tampa estava selada. Mas finalmente, depois de muito esforço, a tampa caiu no chão, produzindo 1000 ruídos assustadores, como se fossem trovões de uma tempestade ou gritos. Toda a terra pareceu tremer. Uma forte rajada de vento apagou as velas e os lampiões. E então, diante do olhar atônito dos frades e dos membros do Santo Ofício, algo escapou do sarcófago. Era algo horrível e sem forma. Quando tudo passou, acenderam os círios e lampiões. Descobriram então que o ouvidor Cervantes havia morrido de medo. E ao continuarem iluminando com o lampião, viram Fray Antônio de Medina estendido no chão, que também estava morto. Posteriormente, um dos ajudantes fez outra descoberta sinistra. Eram pegadas estranhas sobre a lama. Ninguém soube o que dizer. Então o senhor bispo tomou a decisão de consultar seus superiores na Espanha para que o orientassem sobre o horrível fato que todos haviam presenciado. E quando estavam prestes a se retirar daquele lugar, outro dos ajudantes se atreveu a olhar dentro do sarcófago. Todos os olhos se voltaram para aquele caixão de mármore, acreditando que se tratava de outro ser assustador. Mas só encontraram 2 objetos que só aumentaram o medo daquelas pessoas. Lá estava o pedaço do hábito de Frei Tomás e o pedaço de papel pautado que o organista colocou. Nunca se soube o que aconteceu nem o que era a coisa que escapou daquele sarcófago. Mas conta a lenda que em 1935, época em que a catedral foi saqueada por ladrões citroanes, um cipreste foi retirado em frente ao altar-mor. Plantado em 1718 por ser considerado incômodo, presume-se que debaixo dele foi descoberto o sarcófago da lenda. O engenheiro responsável deduziu que possivelmente ali estava enterrado algum arcebispo e orientou seus homens. Eles viram o nome e a data gravados sobre o caixão para colocá-lo na cripta do altar-mor. Os homens disseram a ele que não havia nenhum nome gravado, mas que sobre o caixão haviam encontrado alguns papéis antigos.
O engenheiro os guardou para lê-los no dia seguinte, pensando que ali encontraria as informações necessárias para colocar o sarcófago no lugar correspondente. Enquanto isso, ordenou aos seus trabalhadores que tapassem com cimento o que havia se soltado da fenda. Os homens fizeram assim, mas no dia seguinte se depararam com algo inusitado. O cimento que haviam colocado na fenda havia se soltado. O arquiteto ordenou que fosse tapada novamente mais 4 vezes, mas sempre acontecia a mesma coisa. Um dos trabalhadores comentou que parecia como se alguém destampasse a fenda por dentro para sair do sarcófago por ela. Posteriormente, quando o arquiteto conseguiu falar com o padre, Cuenca comentou com ele sobre o sarcófago de mármore branco que haviam encontrado sob o cipreste, mas que não sabia onde deveria ser colocado. O padre Cuenca se aproximou do sarcófago e, por baixo da tampa, leu uma inscrição em latim gravada sobre ela. Mas ao ler aquelas palavras escritas e a cruz pintada com óxido de ferro e óleo de linhaça, exclamou: Ave Maria Puríssima! A inscrição dizia: Ivi cuba vid laumio, uma citação da Vulgata, livro de Isaías, capítulo 34. Sem dar qualquer explicação, disse ao arquiteto que deixasse o sarcófago onde estava, pois deveria consultar seus superiores para obter instruções precisas sobre o que poderia ser feito. Até hoje, ninguém conseguiu decifrar o mistério do sarcófago que um dia foi encontrado na Catedral do México. Eu sou El Documentalista. E este foi o misterioso sepulcro da Alhambia, o espírito amaldiçoado da Catedral do México. Obrigado. E até a próxima.